Olá, sejam bem-vindos a mais um Atitude Vision. Um prazer estar aqui com vocês, uma honra estar aqui, podendo compartilhar daquilo que o Senhor tem feito na vida da nossa igreja, dos nossos pastores, dos líderes, assim por diante. Pessoal, muito feliz. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Felipe Freitas, eu atuo aqui na nossa sede, aqui na Rede Laranja, e também atuo no Seminário Querigma, na Unatitude, a qual eu também faço parte do corpo docente e da direção. Prazer estar com vocês. Gostaria de pedir que nesse momento você compartilhe esse link com toda a sua cela. Faz o seguinte agora, vai no seu grupo de líderes, supervisor, ou você que é líder, vai no seu grupo agora, pega esse link, compartilha no seu grupo de WhatsApp, fala, gente, vamos entrar agora, porque o pastor quer dar um direcionamento, tem uma palavra que vai encorajar o seu coração a respeito daquilo que nós vivemos, essa visão maravilhosa que tem alcançado milhares de vidas. Eu lembro quando eu cheguei aqui na Atitude do ano de 2011, nós estávamos ainda em 1.000 membros ali, rumo a 1.000 e pouquinho, e hoje nós somos em mais de 20 mil pessoas e 40 igrejas. Com certeza é fruto de uma fidelidade com Deus, de um caráter irrepreensível da nossa liderança, do nosso pastor Josué, mas também fruto de uma visão empreendedora. Essa visão em células, igrejas em células. E nada mais, nada menos, eu quero falar sobre um assunto muito importante hoje, cara. Eu quero falar sobre multiplicar líderes. Liderança com propósito. Não adianta você só se preparar academicamente, ou você só se preparar na visão. A visão é um conjunto de crenças, de valores, de comportamentos. Nós temos uma cosmovisão aqui para a gente aprender sobre discipulado, sobre vida na vida, assim por diante, beleza? Vamos lá, gente, é o seguinte, eu quero começar a falar assim, sobre um grande homem que para mim foi um dos maiores líderes da história, líderes da palavra de Deus, da Bíblia. Eu quero falar sobre Neemias, que viveu por volta do ano de 450 a.C. e ainda é uma inspiração para todos nós. Ele escreveu sobre elementos de liderança, e você olha sobre a vida de Neemias, um grande exemplo de fé, de caráter, de uma liderança inspiradora. Mas antes de eu falar sobre essa pirâmide que Neemias constrói, né, de liderança, eu gostaria de falar que nada acontece até que haja um líder. Eu queria que você anotasse isso agora. Primeiro, nada acontece até que haja um líder. Por quê? Enquanto não houve um homem chamado Martin Luther King Jr., que disse o seguinte, eu tenho um sonho, os movimentos de direitos civis não existiam nos Estados Unidos. O programa espacial da NASA não existia, até que John Kennedy diz, até o final dessa década, nós vamos colocar um homem na Lua. Quando um homem chamado Ray Kroc diz o seguinte, eu quero uma comida rápida, um ambiente seguro e um ambiente limpo, nasce uma indústria chamada fast food. No livro de Juízes, nós encontramos vários ciclos. Um dia as coisas iam bem, outro dia num aspecto razoável, e no dia seguinte tudo ia abaixo. E a gente vê que no livro de Juízes também, esse aspecto ia acontecendo. E nos últimos versículos do livro de Juízes diz o seguinte, eu vou ler aqui para você. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria. Isso é uma lei? É uma verdade? Nada acontece até que haja líderes. Líder de célula, formar líderes é o nosso estilo de vida. A sua preocupação, o líder de célula, deve ser quem será o próximo líder. Nas minhas visitas em células, eu sempre observo uma coisa importante. Quem será o próximo líder? Quando eu converso com o supervisor, a pergunta que fica é quem será o próximo líder? Eu preciso de atenção nesse momento. O segundo ensinamento que eu quero trazer para vocês, eu falei primeiro que nada acontece até que haja um líder. O segundo ensinamento é liderança é o influenciar. Liderança é influenciar. Em uma só palavra, define que liderança é influência, seja para o bem, seja para o mal. O líder é aquela pessoa que todos ficam olhando, pensando qual será o próximo passo que meu líder vai tomar.
Você influencia as pessoas que estão à sua volta? Se você faz isso, você está assumindo a liderança? A Bíblia define que a liderança é alguém que tem a capacidade por Deus para influenciar um grupo de crentes a fim de glorificar a Cristo por tudo aquilo que eles fazem. Amém? Faz sentido para você isso? Então, quando nós observamos pela ótica de Neemias, pelas lentes de Neemias, observamos que ele é um dos líderes mais destacados na Bíblia. Por quê? Porque ele era verdadeiro líder, porque ele compreendia o que precisava ser feito, e ele se organizou para realizar as proezas mais incríveis em um tempo recorde. Terceiro, a prova da liderança é: alguém está seguindo? Alguém está te seguindo? Preste atenção nisso. E essa pergunta, ela causa uma reflexão dentro das nossas mentes e corações. Você quer saber se é um líder ou não? Você precisa olhar para os seus ombros, olhar para as suas costas e ver quem você está influenciando. Outra pergunta que eu tenho para você: os seus líderes estão tão habilitados quanto você? Porque tem pessoas que gostam de liderar e gostam de fazer grandes coisas para Deus. Não há problema nisso, isso é muito bom. O nosso papel aqui é glorificar. Mas nós precisamos produzir líderes que são melhores do que nós. Então pense, se você está sendo um bom líder, a reflexão para o seu coração de hoje é: você tem produzido líderes que são melhores do que você? O seu auxiliar, ele é tão habilidoso, ele é tão organizado, ele é tão competente, ele tem um caráter maior que o ministério, como eu falo no meu livro, ele produz liderança como você? Porque se você estiver fazendo isso, formando líderes melhores do que você está para o caminho de Cristo Jesus. Porque Jesus diz que nós faríamos obras maiores do que a dele. Amém? Faz sentido para você? Então, Jesus diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, elas me seguem. O apóstolo Paulo diz: tornem meus imitadores assim como eu sou de Cristo Jesus. Se você é um verdadeiro líder, preste atenção nisso, você não precisa lembrar ninguém desta hipótese. Se você é líder, todas as pessoas automaticamente estarão seguindo você. Vale a pena refletir sobre isso. O quarto ensinamento de hoje é: você está anotando? Vou fazer o seguinte: você está anotando mesmo? Então, por favor, pega um papel, um caderno, ou pega seu celular, ou alguma coisa e anota isso. Eu estou derramando para você chaves que vão te habilitar para você se tornar um obreiro aprovado em Deus. Amém? Então, o quarto ensinamento de hoje é: o fundamento da liderança é o caráter e não o carisma. É provável que você tenha um bom número de líderes que tenham um bom carisma, mas o ministério não cresce. Por quê? Porque não são os talentos. O talento é bom. O caráter, ele tem que caminhar junto com a habilidade, mas a habilidade não pode estar acima do caráter. O caráter tem que estar acima da habilidade. Faz sentido para você? D.L. Moody, um grande avivalista, ele diz o seguinte: o caráter é o que somos em meio à escuridão. Faz sentido para você? Reputação é o que dizem ao seu respeito, mas caráter é aquilo que você é. Observe os temperamentos dos líderes que Jesus formou, ou que foram formados por outros homens de Deus na Bíblia. Por exemplo, Paulo era colérico, Pedro era sanguíneo, Moisés era melancólico, Abraão era fleumático. A liderança não é uma questão de personalidade. Não é necessário você ser uma pessoa extrovertida, ou você ser sanguíneo ou colérico. É necessário você ser um homem ou uma mulher de Deus. E assim você vai influenciar todas as esferas da sociedade. Faz sentido para você isso? O que nós precisamos, na verdade, é de caráter e credibilidade. A liderança, você influencia, mas sem credibilidade, você não irá há muito tempo. Amém? Eu gostaria de citar uma frase que eu sempre falei muito para os meus alunos do seminário.
A única coisa que retorna do túmulo com os enlutados e se recusa a ser enterrado é o caráter de um homem ou de uma mulher. O caráter, ele não vai para o caixão, ele se sustenta, é até a volta de Cristo. Próximo ensinamento que eu quero trazer para você hoje é: a liderança, ela pode ser aprendida. A Bíblia diz: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, escreveram e ouviram e viram. Paulo está dizendo que os líderes, eles não nascem, eles fazem-se líderes. Por favor, olhe para você e não fique olhando assim: poxa, eu não falo igual aquela pessoa, eu não falo igual aquele pastor tão extrovertido, eu não faço aquelas piadas que todo mundo costuma fazer, olha, eu não sei falar dessa forma. Por favor, a comparação é uma assassina silenciosa. Não entre para o âmbito da comparação. Os líderes eles não nascem, eles se fazem líderes. Todo líder deve aprender a ser líder. Jesus, ele tinha um ministério público, ele compreendia a pregação, o ensino, a cura. Olha, ele tinha um ministério dedicado ao treinamento dos seus líderes. Eu costumo dizer que os atos de Jesus estavam repletos de intencionalidade para a formação dos seus discípulos. Jesus alimentou as multidões, mas ele passou a maior parte do seu tempo formando os seus 12. Aqueles 12 iriam transformar o mundo com o poder do Evangelho. Você está investindo tempo para você ser líder? Quantos livros você já leu? Quanto tempo você está se dedicando à liderança? O que você está fazendo para se tornar um grande líder que vai mudar a história de pessoas? Agora a pergunta que fica é: por que Deus escolheu Neemias como líder? Entre todas as pessoas, eu fico me perguntando, entre todas as pessoas possíveis, por que Deus escolhe Neemias para ser Neemias, o copeiro do rei pagão, para se tornar um grande homem que iria ajudar a reconstrução dos muros? Primeiro, porque Neemias era sensível diante das necessidades das pessoas. Todo líder tem que estar com os olhos latentes, os ouvidos sensíveis às dores e às necessidades da sua célula, do seu povo, no contexto a qual ele está inserido. Deus viu o coração de Neemias. O que ele viu o fez sorrir. Neemias era um homem que se importava com aquilo que Deus realmente se importava. Presta atenção. Ele estava num momento bom, ele tinha um bom cargo, um bom salário, ele estava vivendo, ele era copeiro ali na Babilônia, ele era judeu, havia nascido ali durante o cativeiro, sem quer pensar, ele nunca tinha vivido de fato em Jerusalém. Os problemas de Jerusalém estavam a 1 milhão de quilômetros, mas quando ele ouviu que o povo de Deus estava passando por problemas, o que ele faz? Ele se ajoelha ali, ele ali começa a orar e começa a suplicar diante de Deus. Ele viu as necessidades do seu povo e ele foi sensível a essas necessidades. Segundo ensinamento, Neemias, ele era digno de confiança. Nós precisamos de homens e mulheres de boa reputação. O rei Artaxerxes, ele confiou a sua segurança pessoal à vida de Neemias. Isso então significa, meus irmãos, que Neemias tinha um grau alto de confiança. Deus usa pessoas que sejam dignas de confiança, seguras e fiéis. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também será desonesto no muito. Próximo, Neemias era um homem disposto. A história nos mostra que quando ele sente a necessidade, ele diz assim: eu me ofereço, envia-me a mim. Vamos olhar pela ótica de Neemias, com um pano de fundo. Gente, Neemias, ele tinha o cargo mais invejável de todo o reino. Mas o problema do seu povo, isso que me chama a atenção na vida de Neemias, estava a 1.600 quilômetros de distância. Espera aí, vamos prestar atenção nisso, gente. Levaria meses para ele chegar ali de camelo.
Para Neemias, teria sido mais fácil, talvez, ali, permanecer onde ele estava, ficar no palácio, fazer as suas orações. Ei, mas missões não é simplesmente só com as orações. Missões também são com os pés que vão, são com as mãos que ofertam, com o coração e também com muita resiliência. Ele diz o seguinte: eu vou ser o construtor, eu vou reconstruir os muros. Ele não tinha as habilidades necessárias para esse trabalho, mas ele tinha um coração disponível. Presta atenção nisso, uma chave. Tudo que Deus mais quer de você não é só os seus dons e talentos, mas é coração disponível. Lembra quando Deus, no Antigo Testamento, ele cita o seguinte: na terra, eu preciso de homens com o coração quebrantado, homens que se coloquem na brecha. Nós precisamos de homens e mulheres que se coloquem na brecha para levar mais almas a Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus escolheu Neemias porque ele era sensível, de confiança, e ele se coloca à disposição. Eu posso fazer uma pergunta para você? Preste atenção nisso. Deus pode acreditar em você? Você tem um caráter necessário? Ou se você entende que você não tem um caráter necessário, você deixa Deus esculpir o seu caráter? O seu caráter está sendo desenvolvido? Você é sensível com as necessidades das pessoas? Você é digno de confiança? Deus pode se apoiar em você? Você está disposto a combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé? Pois bem, eu quero encerrar aqui com esse texto. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, de versos 6 a 8, onde o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido como oferta de libação. O tempo da minha partida chegou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça não está sendo reservada somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele está fazendo uma reflexão do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Ele está olhando a sua vida pelo retrovisor. Ele observou a vida. Ele diz que os diplomas, os troféus, o que você tem na conta, nada pode ser maior daquilo que é o reino de Deus, do que Cristo. Ele chega a citar em alguns momentos que ele considera tudo como perda. Ele começa a dizer também que tudo que ele ganhou foi considerado como estrume comparado com a grandeza de Cristo. Pois bem, essa é a nossa vida. Nós precisamos ter esse entendimento em nosso coração. Tudo que você está formando hoje, vivendo, vale a pena. Vale a pena. Nós estamos construindo galardões do céu. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então vamos ganhar muitas vidas. Vamos formar líderes. Vamos ensinar a palavra de Deus. Vamos admoestar pessoas. Vamos encorajar pessoas que têm os seus tanques emocionais, através do encorajamento, da aceitação, da participação. Ei, vamos ganhar multidões para Jesus. Eu amo você, é um prazer estar com vocês aqui em mais um Atitude Vision. Muito obrigado. Gostaria aqui de agradecer a todos e acesse a uniatitude.com.br, que logo logo nós teremos mais vagas para o Seminário Querigma. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe vocês. Um grande abraço.